sua direita, nós temos o fraldário, se você precisar levar sua criança de colo ali. Então, nós vamos iniciar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão do lado assim e fala assim agora para ele assim: me erra agora. Não fala comigo. Brincadeira, irmãos, não seja tão grosso assim. Fala assim: agora nós vamos escutar a palavra do Senhor, né? Não seja tão grosso com ele assim. Bem, para sua Bíblia lá, no livro de Provérbios, capítulo 22, livro de Provérbios. Nós estamos, esse mês, falando sobre família, Deus das famílias, né? Nós entendemos que Deus tem um propósito para a família. Deus não nos criou para sermos errantes, andarmos, isoladamente. Deus nos criou para ser família, por isso nós, quando falamos na igreja do Senhor, na família, Deus, nós entendemos que somos uma grande família, mas esse é o projeto de Deus, nós entendemos isso esse mês, estamos falando sobre isso. E hoje eu gostaria de trazer o que Deus colocou no meu coração com relação a reproduzirmos aquilo que nós somos. Então, queria que você prestasse atenção. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. É um versículo muito conhecido. Quem é pai aqui com certeza já falou para o seu filho esse versículo, né? Você já escutou muitas vezes. Mas entre escutar e captar, existe uma diferença. Então, hoje nós vamos trabalhar em cima desse versículo. Tenho certeza que Deus vai revelar algo ao seu coração. Então, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar aqui no telão. Você que nos assiste também online, também pode acompanhar aí na tela. Vamos lá, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim: ensine a criança no caminho. Repita comigo: no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Vamos orar mais um pouco? Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos deu esse momento, nos deu a vida, Pai. Nós queremos honrar o Senhor agora, escutando aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro em nome de Jesus, que nossos ouvidos espirituais estejam abertos, atentos, sensíveis para receber aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós possamos captar, Senhor, essa mensagem, nós possamos, Pai, colocá-la dentro dos nossos corações e que ela possa florescer, Pai. Eu oro em nome de Jesus, eu proíbo o inimigo de roubar a semente que está sendo colocada aqui em cada coração. Já desde o momento do louvor, desde o momento que entramos nesse lugar, Senhor, o Senhor já tem falado conosco. Nós pedimos: Espírito Santo, continue a sua obra em nós. Nós abrimos o nosso coração. Nós se prostramos na sua majestade, no seu senhorio. Nós nos derramamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Ó Deus, e que todas as outras preocupações, Pai, ó Deus, desse mundo, que elas agora cessem. Que as outras vozes que tentam tirar nossa atenção, que elas cessem agora. Que a voz do Espírito Santo, que é doce e suave, possa ministrar em nós. Isso que oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós estamos falando então sobre família. E hoje eu gostaria de falar sobre ensinar aquilo que você é. E o tema dessa mensagem é lar, ambiente e reprodução. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos, gostamos de falar, principalmente aos nossos filhos, nós orientamos, nós damos palpites, nós temos, na verdade, o ser humano, ele tem opinião para tudo. Já percebeu que tem gente que opina em tudo? Se você olhar para a internet, se você entrar no Twitter, você vai ver que tem gente que opina de tudo. E opina desde a física quântica
até, né, o mais simples pedido. Tem pessoas que fazem isso, gostam de opinar em tudo. A grande questão, irmãos, né, não é a gente opinar e falar, mas o que eu quero trazer hoje para nós é que muitas vezes, irmãos, né, os nossos filhos ou as pessoas que estão ali conosco, né, no qual nós temos alguma autoridade sobre eles, eles vão ser tocados não por palavras nossas, mas por aquilo que fazemos. Sabe, irmãos, eu sou aquilo que eu faço, os meus filhos são aquilo que eu sou. E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje para nós, igreja, né? Lar, ambiente de reprodução. No lar nós podemos ver realmente quem nós somos, né? E os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, eles podem realmente saber quem nós somos de verdade. Sabe, deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã, né? Os seus filhos, eles vão aprender com aquilo que você faz. Muitas das vezes, né? Eles vão ser ministrados, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é. Então, se você fala para o seu filho, filho, você não pode cobiçar a mulher do próximo. Mas você não vive isso dentro do seu casamento, né? O seu filho vai ter a noção e ele vai ter o exemplo daquilo que você é, não daquilo que você diz. Por isso, a palavra que eu gostaria de deixar para nós hoje é que muito mais do que palavras nós precisamos ser. Muito mais do que palavras soltas, nós precisamos fazer a coisa certa. Amém? Está comigo? O lar é a oficina onde forjamos o nosso caráter e o dos nossos filhos. No lar onde realmente, né, nós somos o que somos. Porque eu tenho falado isso. É muito fácil nós sermos crentes, né, na igreja, não é verdade, irmão? Nós colocarmos a capa de crente, né, termos crentes aqui, quando colocamos o pé para dentro da igreja, é muito fácil. Sorriso no rosto, né, a paz do Senhor, né, a Bíblia debaixo do braço, é muito fácil, irmão. Agora, viver o cristianismo e viver a verdade do evangelho, né, precisa ser tão profundo em nós que as pessoas necessitam e precisam ver isso também no nosso dia a dia, nossa casa. E muito mais melhor alguém poder nos orientar e poder nos cobrar que os nossos próprios cônjuges, familiares. Então, irmãos, o lar, ele precisa ser um ambiente de reprodução, onde nós reproduzimos a imagem de Jesus. Você está comigo? Está entendendo? Né? Qual é o exemplo? Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, de um homem que fez muito sucesso fora do lar, mas dentro da sua casa ele foi um fracasso. Consegue me falar quem foi esse homem? Rei Davi. Davi foi um homem que teve muito sucesso fora, né? Vai ver Davi, um homem guerreiro, conquistou, né, terras, conquistou reinos, né? Foi um homem que lutou, venceu batalhas, mas dentro do seu lar, Davi não foi o homem, né, que ele era fora. Todos os filhos de Davi foram como ele, sexualmente, né, pervertidos. Se olhar toda a história dos filhos de Davi, você vai perceber que o erro de Davi, né, teve consequência nos seus filhos, e os seus filhos foram a reprodução daquilo que ele era. Por isso, deixa eu falar algo para você, irmãos. Nós, pais, temos muita responsabilidade e vamos ser cobrados por isso, né? Porque nós reproduzimos, né, não somente o ser, não somente, né, a carne, nós não reproduzimos somente os nossos filhos, mas o caráter dos nossos filhos também depende daquilo que nós somos. Amém? Você está entendendo? Então, né, se você olhar para a história de Davi, você vai perceber que os seus filhos, né, foram o reflexo, né, errado do seu caráter como homem.
né? Nós vemos ali Amon, né? Se você, né, lembrar da história, né? Não sei quantos lembram, mas a filha de Davi, a Tamar, foi estuprada pelo seu próprio irmão, Amon. E depois esse irmão foi morto pelo seu próprio irmão, Absalão. Pensa, irmãos, numa família disfuncional. Por quê? Porque um homem que deveria se posicionar, um homem que deveria ser o exemplo dentro de casa, dentro do lar, não se posicionou. Irmãos, Deus perdoou Davi? Perdoou do seu erro, né? Entende isso? Davi errou, pecou, né? Foi responsável, né, pela morte de um outro homem. Deus perdoou? Perdoou, mas as consequências ficaram. E deixa eu falar algo para você, né, homem que está aqui, né, está nos escutando, sabe? Há uma responsabilidade sobre a sua vida, né, na direção da sua casa. Né? Os seus filhos, né, eles vão ser o reflexo daquilo que você é. Se você é alguém que não ama Deus, se você é alguém que não respeita a sua esposa, se você é alguém, né, que não cuida, sabe, do caráter, os seus filhos vão ser a mesma coisa. E nós precisamos aprender isso. Lar, ele é um ambiente de reprodução, não somente física, mas moralmente, caráter. E nós vamos falar sobre isso um pouco, né? A omissão, ela é uma dupla tragédia. A omissão de Davi, né, foi uma dupla tragédia, né? Se você olhar a história lá, em 2 Crônicas, se eu não me engano, né, você vai ver, né, toda a história, o que aconteceu com a família de Davi, com os seus filhos, né? E você vai ver que Davi, ao invés de se posicionar, ele se omitiu. Ele não quis saber. Ele se irou, mas ele não tomou posição. E sabe, existem momentos das nossas vidas, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. Eu tenho falado sobre isso já, né, há um tempo. Nós precisamos se posicionar em algumas áreas, situações das nossas vidas, né? Você precisa se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Você não pode deixar, eu gosto que o meu pastor Milton fala, você não deixe nem a unha do dedinho do pé para Satanás. Nós não podemos deixar nada para ele. Nós precisamos entender que há uma guerra espiritual, né? Que o diabo, o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E sabe, irmãos, se tem algo, se tem uma qualidade que o diabo tem, é que ele não brinca em servir. Eu não quero trazer espanto e medo para você, irmãos, porque nós pisamos na cabeça do diabo, né? Aquele que está em Jesus, né, pisa na cabeça do diabo. Mas deixa eu falar algo, se você não se posicionar, se você quiser viver uma vida à torto e direito, né, do jeito que você deseja, né, Satanás vai esmagar você. Porque esse é o objetivo dele. Roubar, tá? Né? Você crê nisso? É? A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É. Davi foi um homem que teve sucesso fora, mas foi um fracassado dentro do lar. Infelizmente. Por quê? Por causa de um erro. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou Davi. Verdade? Davi foi um grande adorador, é verdade, mas ele falhou, né, como pai, como homem do lar, né, aquele que dava direção. Neemias, capítulo 13, versículo 25 em diante, o profeta Neemias, né, 2 anos depois de Davi, ele estava, o profeta Neemias, irmãos, ele estava repreendendo os seus irmãos, né? Os seus irmãos estavam se casando com mulheres estrangeiras, estavam, né, vivendo de forma errada, que a palavra de Deus, né, tinha para aquele povo, o povo hebreu. E Neemias, né, os repreende, ele diz assim, eu os repreendi e os amaldiçoei. Olha, pensa num profeta que era, a gente às vezes fica brabo, né? O pastor é brabo comigo, mas olha o que Neemias fez com as suas ovelhas, olha lá. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei algum deles,
e arranquei os seus cabelos. Louve a Deus pelo seu pastor, irmão, porque ele nunca arrancou seu cabelo, né? E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto, Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus. Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras fizeram cair no pecado. A história se repetindo. O erro de Davi, a falha de Davi, como pai, né? Através do pecado que ele cometeu, foi multiplicado sobre os seus filhos. A Bíblia diz que Salomão, homem, né, tinha uma sabedoria, caiu no pecado por causa do quê? Mulheres. Daqui, a palavra que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Se uma já é difícil, imagina 1000 mulheres. Não é verdade? Cadê os maridos aqui? Aí, ó. Pensa no homem atribulado. Mas, irmãos, você percebe que o erro de Davi, né, foi reproduzido nos seus filhos. Amon, estupro, né? Absalão. Não só matou Amon, mas tentou matar Davi. Pensa numa família atribulada, irmão. Às vezes você, né, acha que seu irmão é difícil. Pensa essa família, né? Salomão caiu no erro, pecado. Irmãos, uma família disfuncional por causa de quem? Por causa de um homem que deveria se posicionar e não se posicionou. Nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Existe uma frase que eu e você precisamos colocar, talvez na porta do nosso quarto ou, né, na frente da nossa cama, é que nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Você olha para esses homens bem-sucedidos, né, que trabalhavam, buscaram, conseguiram riquezas, que ajuntaram, né, bilhões de dólares, mas você olha para a família desses homens, são homens que falharam no lar. Todas as vezes. Você olha para esse homem e, à luz da palavra, esses homens não são prósperos. Porque nós aprendemos aqui no seminário que prosperidade não tem a ver, né, com riqueza. Prosperidade não é a riqueza em si. Prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. Entenda uma coisa, irmãos, eu já vi pessoas prósperas que não tinham muito dinheiro. Já vi pessoas infelizes. A única coisa que ela tinha era dinheiro. A prosperidade não está ligada, né? Ou na verdade, assim, pode ser uma das funções, né? Mas a prosperidade bíblica, verdadeira, ela não está atrelada ao dinheiro. O dinheiro é um dos fundamentos. Prosperidade está ligada à satisfação que eu e você temos. E ela só pode ser feita, só pode ser completa através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele pode te dar, né, satisfazer o prazer do seu coração. Ontem eu estava aqui no culto, né, dos jovens. Cadê os jovens aqui? Né? Ontem estávamos aqui. O Luiz trouxe uma palavra abençoada, irmão. Quero desafiar vocês, né, a estar aqui nos cultos jovens. Nós temos recebido de Deus algo maravilhoso. Nós temos visto um crescimento, nós temos sido alimentados pelos jovens aqui. Sabe, quero desafiar você, né, todo terceiro sábado do mês, está aqui. Desde que eu me converti, irmãos, eu tenho prazer de ir para a igreja. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Sabe, é algo que me traz prazer, é vir para a igreja, né? A estar na presença de Deus, a estar em comunhão com os irmãos. Eu não consigo entender crente que não gosta de igreja.
não me passa pela cabeça, né? Nós temos exemplo aqui, o Heloísa e a Natália. Deixa eu falar algo, honrar a vida deles aqui. Eles atravessam a cidade, né? Moram próximo ao Parque Barigui, né? Eles atravessam a cidade para estar aqui, quando nós, conosco. Então, puxa, né? São pessoas que decidiram, né, amar o Senhor, decidiram, né, se entregar ao Senhor. Né? Eles atravessam a cidade para estar aqui, adorando a Deus. Nós temos clientes que moram do lado da igreja e não querem vir para a igreja. Precisa, irmãos, trazendo no nosso coração, a igreja, essa comunhão, esse momento aqui é um momento que opera a bênção. Opera a bênção. Já vi pessoas serem curadas, né? No momento da comunhão, de estar junto. Nós precisamos voltar, né, como eu tenho falado, a amar a casa de Deus. Esse não é o propósito da palavra hoje. Estamos falando sobre lar, né, sobre termos para fazermos. Eu estava escutando essa semana, né, uma palavra do pastor André Silva, e ele falando exatamente sobre isso, pecado, falou sobre Davi, né, falou algumas coisas, né, que tocou no meu coração. Uma delas, irmãos, é que ele diz assim, guarde disso, né? E ele falou uma frase, talvez até uma frase pesada, mas eu quero que você coloque na sua mente, porque através, talvez, né, desses impactos, a gente é ministrado sobre o que fazer e o que não fazer. Ele diz assim, o seu pornô autorizou os seus filhos a serem caçados espiritualmente. Tocou no meu coração isso. Como pai, hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho uma responsabilidade, não só, né, em suprir as necessidades físicas dos meus filhos, alimento, né, conforto, não só trazer orientações morais a eles, ensinar o que é certo, o que é errado, mas, irmãos, existe uma coisa que eu e você precisamos ter zelo, é que quando eu e você falhamos na cobertura do nosso lar, nós desprotegemos os nossos filhos espiritualmente. E essa frase tocou meu coração, né? Ele diz assim, o seu pornô autorizou os seus filhos a serem caçados espiritualmente. Toda vez, irmão, que você abre uma tela, né, algo que você não deveria ver, você enxerga, você está trazendo para o seu lar uma maldição. Você está descobrindo os seus filhos, sabe? Está deixando eles à mercê. O que aconteceu? Davi. É pesado? Talvez isso possa mover o seu coração, né, a mudar a sua vida. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Eu gosto, né, de escutar palavras que confrontam o meu caráter. Tenham para mim, puxa, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso, né, deixar de ser menino e virar homem. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós temos uma grande responsabilidade. Toda vez que uma criança aqui, né, da comunidade, né, aqui sobe para ser apresentada, né, para nós apresentarmos ela à comunidade, né, ministrarmos, consagrarmos ela ao Senhor. Toda vez, irmãos, há uma frase, um versículo bíblico, né, que eu preciso dizer para os pais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Como você tem administrado a herança do Senhor? Como você tem cuidado daquilo que é do Senhor? Precisa trazer um zelo no nosso coração. Isso precisa trazer no nosso coração, né, um discernimento e um temor. Temor. Amém? Está entendendo? Pastor Luciano Subirá, no seu livro Como Flechas, né, eu aconselho você, né, a comprar esse livro, né, sobre filhos e como cuidar, administrar o seu lar. Ele diz assim, melhor do que o ensino teórico, vazio de prática, é deixar um testemunho de uma fé que possa ser dada.
Sabe qual a maior herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos? A fé, a nossa fé. Essa é a maior herança. Uma fé firme, sustentável. Uma fé firmada na rocha, que é Cristo. Uma fé que não é abalada pelas circunstâncias da vida. Puxa, tem uma frase que eu quero que meus filhos, algo que meus filhos guardem de mim quando eu partir, é assim, olha, Pai, fé, eu quero imitar. Eu não sei se esse é o desejo do seu coração, irmão, com relação aos seus filhos. Nós precisamos buscar capacitá-los, nós precisamos dar o possível, o que nós talvez buscamos e lutamos para que os nossos filhos não passem pelos momentos que nós passamos. Eu sei que nós precisamos, mas algo que nós negligenciamos, irmãos, algo que nós deixamos, é ensinar princípios, ensinar o que a palavra de Deus diz, na caráter de homem e mulher de Deus. Muitas das vezes nós somos falhos com relação a isso. Eu me coloco nisso. Eu sou pastor, nós precisamos mudar também. E a gente acha que o pastor é super-herói. Não, irmão. Não é. Nós temos desafios. Nós temos desafios. Mas se é algo que meus filhos precisam ver em mim, não é somente a retórica, é a prática. Uma vida com Deus. Seu filho vê você orar. Seu filho vê você abençoar. Seu filho vê você jejuar. Qual atitude você tem reproduzido no seu lar? Seu filho pode falar assim, meu pai, minha mãe, são homens, homem e mulher de Deus. Oram. Eu vi meus pais orando, prostrado, no joelho. Porque um lar precisa ser um ambiente de reprodução. Amém? Você está entendendo? Jesus, João capítulo 13, versículo 12. João capítulo 13, versículo 12 em diante, diz assim, Jesus, estava se voltando à mesa, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele diz assim, vocês compreenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Entenda uma coisa, irmãos, o exemplo é a melhor escola para ensinar os seus filhos. O exemplo é a melhor escola para você ensinar os seus discípulos. O exemplo é a melhor escola para você ensinar, talvez, mostrar aos seus funcionários, às pessoas que você lidera. O exemplo. E aqui Jesus está usando do exemplo para mostrar uma lição, para ensinar os seus discípulos. Jesus ensinava por meio das suas atitudes. Perceba que tudo que Jesus fazia, ele não fazia da boca para fora, mas primeiro no seu coração, primeiro com a sua atitude ele fazia. Você nos dias de hoje, como é, como você tem se mostrado? Como é seu caráter? A Bíblia nos ordena que sigamos o exemplo de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim, quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Eu preciso andar como Jesus andou. Porque se a Bíblia diz, se eu permaneço nele, eu preciso dar frutos, eu preciso reproduzir quem Jesus é. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há uma cadeia, irmãos, que vai se replicando. Se eu sigo a Jesus, se eu estou em Jesus, eu preciso reproduzir, andar como Jesus andava. É assim que funciona no reino. O que você fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz.
Sabe, irmãos, aquilo que você fala tão alto, muitas vezes, né, as pessoas não conseguem ouvir o que você diz. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Eu gosto, né, de uma frase que eu já falo direto isso aqui, eu quero que inculque na sua cabeça, né, que é assim, prega o evangelho, eu nem sei de quem que é mais. Não falo que é do Francisco de Assis, outros falam que é, né, de outro, mas assim, eu nem sei de quem que é. Pregue o evangelho o tempo todo e quando possível fale. É uma frase que nós precisamos trazer nas nossas vidas. Eu preciso pregar o evangelho com as minhas atitudes, com o meu exemplo, né? Sendo alguém que ama a Deus, sendo alguém, né, que honra a Deus. E sabe, e a minha pergunta é, quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem é você quando as luzes, né, as câmeras, os olhos não estão, né, fixos em você? Quem é você? Que essa é a nossa verdadeira, né, identidade. Quem nós somos quando não tem ninguém olhando. Deixa eu falar algo para você. Você nunca está, né, sozinho. Sempre tem alguém te olhando. O Senhor está te vendo. Já diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há um lugar sequer para não estar. Minha pergunta é, quem é você quando ninguém está vendo? Trazendo os nossos corações. Amém? Então, o lar, ele é um ambiente de reprodução. Quais são, né, as características de um lar, né, que honra a Deus? Um lar, né, que exala o bom perfume de Cristo. Primeira coisa, irmão, um lar precisa ser reproduzido, é o amor. Primeira coisa que nós precisamos reproduzir nos nossos lares, amor. Amor a quem? Amor a Jesus. Amor ao nosso Senhor. Amor ao próximo. Amor, né, ao cônjuge, ao esposo, à esposa. Se eu quero que meus filhos, né, sejam alguém que honre a Deus, eles precisam ver isso em mim. Eles precisam ver isso no meu trato com a minha esposa. Né? Ser esposa, no seu trato com o seu marido. Agora a pergunta é, como você tem tratado aqueles que estão, né, partilhando do mesmo teto que você? Como você tem tratado? Você tem sido alguém que reproduz o amor de Cristo? Às vezes a gente ora para os nossos filhos, às vezes não, né? Sempre, né? Ora para que os nossos filhos tenham um cônjuge perfeito. Tem alguém, né? Eu já tenho orado pelo esposo da Letícia. Ele tem que ser assim, tipo, quarto homem, né? Da fornalha. Tem que ter essa fé. Mas assim, tenho orado por ele, mas assim, como você trata a sua esposa? Porque às vezes a gente quer, né, que a nossa filha tenha o melhor marido, não é verdade? Quem que não quer isso, né? Mas sabe, deixa eu falar algo para você. Normalmente, né, as filhas vão buscar as características, né, do seu futuro esposo parecidas com seu pai. Que a filha é ligada ao pai, né? Agora, se você é alguém que não honra sua esposa, se você é alguém, né, que, sabe, não dá valor, se você é alguém que não trabalha, se você é alguém, né, que é negligente com as coisas de Deus, você está dando um péssimo exemplo para sua filha. E ela provavelmente vai procurar alguém parecido. Por isso, irmão, irmã, responsabilidade, né? Ao amor. Ontem pastor Milton falando aqui, né? Quando ele deu um exemplo, né, sobre você dar o melhor para sua família, irmão. Às vezes a gente honra muito mais os de fora. Esse é o segundo ponto da mensagem. Às vezes a gente, né, se importa muito mais com aqueles que estão fora que aqueles que estão lá.
nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. E a minha pergunta é, na sua casa, no seu lar, é reproduzido o amor de Deus lá? Um lar precisa ser um ambiente de reprodução da honra. Quem ama a honra? Sabia disso? Quem ama a honra. Quem ama, né, procura honrar aquele no qual ele ama. Minha pergunta é, às vezes a gente ama de palavras. E as atitudes? E aos maridos, né? Você tem honrado sua esposa? Tem presenteado ela? Tem, né, falado o quanto você ama ela? Às vezes, né, e ontem o Milton falando sobre isso, né, ele falou sobre, né, os jogos de cristais, né, as louças de cristais, os copos, né? Às vezes a gente honra aqueles que estão fora, né? Chega uma visita em casa, você coloca as melhores louças, os melhores pratos. Os de casa, como um café no copo do prato de tomate. É verdade? E o pastor Milton falou sobre isso ontem. Né? Irmãos, lógico que a gente honra os de fora, mas assim, os de casa, irmão, aqueles que convivem com você, aqueles que aguentam a sua chatice, irmão, né? Quando você acorda de mau humor, não é verdade? Quando você tem honrado eles, você tem, né, zelado por eles. Reprodução, né? Precisa reproduzir honra, né, ao esposo, à esposa, honra aos filhos, abençoando, honrando. Um lar precisa ser um ambiente de reprodução de ensino. Eu preciso, né, ensinar, eu preciso, né, dar direção, eu preciso exortar, eu preciso, né, mostrar que existem regras. Deixa eu falar algo para você, pai, que talvez, né, é muito liberal com seus filhos. Não é uma demonstração de amor, sabia? Filhos precisam ter regras. Filhos precisam ter direção. Filhos precisam aprender a ouvir não. Porque nós somos talvez muito extremos, né? Essa é uma característica que às vezes a gente precisa trabalhar nas nossas vidas, né? Porque nós não tivemos, talvez nosso pai, né, nossa mãe, foi muito rígido. Existem pessoas que tiveram, né, pais muito rígidos. E eles vão de um extremo para o outro. Eles liberam tudo aos seus filhos. Errado. Nós precisamos aprender a falar não. Nós precisamos, né, criar regras. Lá em casa, a Daiane, às vezes, ela é a sargentona né? Ela pega as crianças lá e regra, né? Daniel, às vezes, tem que limpar. Às vezes não, né, Daniel? Sempre, né? Ele tem uma cachorra lá, lá é com ele. É regra, é ele que é o responsável. Né? Regras. Você precisa ter regra. Se Deus, que é o nosso Deus, que nos amou, né, que nos deu o melhor, né, nos corrige, nos mostra, né, às vezes diz não para nós, por que nós, né, temos que ser tão abertos, liberais com os nossos filhos? Não estou falando, irmãos, que você precisa ser rígido, né, mas você precisa ensinar seus filhos. E a Bíblia diz, ensina a criança do caminho. Eu não ensino a criança o caminho, ó, esse é o caminho, você vai. Não. Eu ensino a criança eu me posiciono a estar junto, né? Eu me posiciono a acompanhar. E eu preciso aprender que o ensinar custa.
Ensinar. Quem é professor? Tem algum professor aqui? Ensinar, né? Tem uma Natália aqui que está aqui agora. Ensinar custa. Dá tempo, paciência, né? Custa você batalhar por aquele ensino, dar direção, ensinar mais de uma vez. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Necessário, né, que nós ensinamos isso. Leitura da palavra. Irmão, não sei quem falou, foi o próprio Luiz que estava falando. Disse que era alguém que ele conhecia, tal, não sei se foi eles também. Não foi, né? E disse que o castigo que os pais davam para a criança era ler a Bíblia. Você já viu isso, irmão? Está de castigo, vai ler a Bíblia. O que isso traz ao coração de uma criança? Leia a Bíblia, verdade. Quero saber mais de ler, porque meu pai fazia de castigo a Bíblia. Irmão, a Bíblia, né, a palavra de Deus é para nós deleitarmos nela. Precisa ser uma característica dos lares, como a mesma coisa que eu faço de escovar os dentes, eu preciso ler a palavra. E eu não faço aquilo, né, por causa de uma obrigação, mas eu faço isso por prazer, irmão. Agora, se você faz isso, irmão, deixa eu falar para você. Precisa mudar urgentemente, né, essa cultura, né, de achar que castigo é ler a Bíblia. Não, irmão. Uma benção. Só que isso só vai acontecer, mais uma vez, o exemplo que arrasta, não é verdade? Só vai acontecer, irmão, você, né, aceitar a fazer isso também. É muito mais fácil, né? Hoje a gente dá um celular, né, nas nossas, e esquece da vida. Só fica vendo porcaria, né? E neto e essas jabarada, né? E ficam vendo essas coisas, irmão. E o que isso traz para dentro dele? Desgraça. Eu vou falar isso exatamente. Neto da vida, irmão, corta isso da sua família. Corta isso. Por quê? Porque é muito mais cômodo de eu gastar tempo, de ensinar, de mostrar, de ir para a palavra, né, de direcionar, né, de ir, né, buscar um outro texto, né, e as perguntas vão vir, eu preciso me preparar. Irmão, tem uma das coisas que eu sempre falo, né, para aqueles que estão sendo levantados a líderes de célula, falo assim: olha, você vai precisar buscar de Deus, porque as pessoas vão vir perguntar, e você precisa saber. Quer ser líder de célula? Porque, né, precisa ler a palavra. Você precisa saber, porque vai chegar dúvida. Né? Quer ensinar aos seus filhos, você precisa saber. Você precisa, né, estar junto. Você precisa ter o culto doméstico. Você precisa, né, falar. Lá em casa, a Letícia é a campeã das perguntas. E ela é assim, agora os níveis estão aumentando. Ela começa a fazer perguntas assim mais complexas. Né? Por quê? Porque é uma cultura de ensinar. É uma cultura. E nós precisamos trazer isso para os nossos lares, irmão. Você precisa trazer para a sua casa. Você precisa orientar. Isso, irmão, custa, né, empenho. Amém? E um lar precisa ser um ambiente de reprodução do perdão. Perdão. Você quer que seus filhos, né, tenham um caráter de Cristo, você precisa reproduzir no seu lar perdão. Perdão, irmão, algo tão importante. Nós precisamos aprender. Eu vou falar algo, né? Tempos aí, eu e a Daiane, que a gente, né? A gente teve um entreveiro, e eu falei coisas, os entreveiros. É o termo, né, para faíscas. E assim, eu e ela se exaltamos assim, né? Na frente dos nossos filhos.
Estou abrindo meu coração para vocês. O pastor também, né, tem as suas dificuldades. E puxa. E o Espírito Santo falou no meu coração, você precisa resolver a situação. Liguei para ela, pedi perdão. Falei, irmão, perdoa da forma que eu falei, talvez meio áspero, grosso, né? Perdão para ela. Mas, irmãos, quando ela veio me buscar, né, acho que por hora do almoço, né, ela estava com o carro, a criança estava no carro, eu entrei no carro, a primeira coisa que eu falei, gostaria de pedir perdão para você. Sua mãe talvez, né, talvez não, ela não merecia escutar o que eu falei, grosso, né, e áspero, e eu pedi perdão para os meus filhos. Isso traz, eu estou forjando o caráter estou forjando o caráter na minha casa, do meu lar. Pais, né, acham que são, né, a quarta, né, pessoa da Trindade, que não erra, que não falha, que nunca pediu uma desculpa para os seus filhos. Irmão, nós precisamos, né, seguir o exemplo do nosso mestre, nosso Senhor, Jesus. Perdão. Perdão precisa ser algo, né, corriqueiro, porque a gente é humano, falha. A gente fala palavras atravessadas, né, a gente acorda com o pé esquerdo. Fica esquerdo é sempre ruim, né, irmão? Então, a gente acorda, às vezes, da forma errada. Irmão, a humildade de Jesus precisa estar no nosso coração. Um lar que exala, né, o perfume de Cristo é um lar onde há perdão. Amém? Está entendendo isso? Você vai pôr em prática isso? Né? Um lar precisa ser um ambiente de perdão. Perdão, irmão. Puxa, eu deixei a toalha, né, em cima da cama. Toalha molhada. Já fez direto, né? Seu Antônio, aí, ó. Estou sozinho. Né? Puxa, mas isso não é nada. Entrou com o pé sujo dentro de casa, irmão. Tantos já fizeram isso. A esposa limpando e você sujando. Né? Irmãos, lidar com pessoas. E olha, deixa eu falar algo para você. Você casou com alguém diferente de você. Aqueles que são casados aqui, né? Porque você não casaria com alguém igual a você, não é verdade? Porque muitas vezes a gente, nós mesmos nos suportamos. Você casou com alguém diferente. Manias diferentes, né? Com culturas diferentes, com times diferentes, né? Às vezes, né? Casou. Sabe, tem horas, irmãos, que a gente precisa, né, trabalhar, abrir mão, às vezes, né, de estar, né, com correto, abrir mão da nossa vontade. Eu falo para a Daiane, tem coisas que eu faço para ela que eu odeio fazer. No mercado, odeio no mercado com ela. Não é verdade, Dai? Mas eu vou. Por quê? Porque faz bem para ela. Porque faz bem. Sabe? Isso precisa ter no nosso lar. Concordância. Concordância. Fazer algo que não me agrada muito fazer, esse filme de romance, gosto, né? Mas ela vai ter que assistir guerra que eu gosto, né? É verdade. É uma mão, né, uma rua, uma estrada de duas vias, irmão. Só que isso precisa estar claro nos nossos corações. Abrir mão, sabe, perdoar, andar mais uma milha, como diz a palavra, né, se sujeitar, sabe, fazer coisas para os seus filhos, sabe, às vezes o filho quer ter um tempo com você, irmão, irmã.
Quantos de nós negligenciamos isso? Semana passada eu saí com o Daniel e com a Letícia. O Daniel queria um perfume. A folga, eu fui fazer isso. Prazeroso, irmão. Nós precisamos aprender, irmão, sabe, a cativar, a cultivar esse tempo. Família. Bem do seu lar. Para que o seu lar seja um pedaço do céu. Que a sua casa seja um ambiente, né, de paz. Seja um ambiente onde o Espírito Santo repousa. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos. Isso vai custar de nós, irmão. Vai custar de nós, né, sabe, empenho. Cuidado. Aprender a se sujeitar. A ser corrigido. Ontem o pastor Milton, falando sobre correção, quer ser próspero na sua vida? Quer ser alguém abençoado? Sujeite a correção. Sabe por quê? Porque na correção, Deus opera a bênção. Na orientação, Deus opera a bênção. Quando a gente se prostra, fala... Agora tem gente que nunca, né? Sempre você vai conversar com ela hoje, daqui 10 anos, ela vai estar na mesma situação. E você vai olhar o cerne do problema, né? A profundidade daquela questão, você vai ver que é uma pessoa que não aceita a correção. Que não aceita ser, né, confrontada. Que não aceita ser ministrada. Que não aceita, né, ouvir o não. Então aprenda isso, irmão. Deus nos ama, amém? Crê que Deus é Pai? Pai corrige. Nós somos filhos. O pai corrige o filho. Porque o filho, né, aquele que não é corrigido, não aceita a correção. A Bíblia fala em livro de Hebreus que é bastardo. Amém? Se você ficasse de pé, a gente está concluindo essa mensagem. Lar. Ambiente de reprodução. Enquanto nós estávamos no período de louvor aqui, o Senhor me trouxe um texto. Eu até, né, falando, puxa, Senhor, mas talvez não tenha ligação com o que eu estou falando, mas eu queria ler com você. Eu já até trouxe esse texto, eu já até ministrei sobre essa palavra. Isaías capítulo 49. O profeta Isaías escreve, diz assim: mas Sião diz, Isaías 49, versículo 14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Teus muros estão continuamente perante mim. Às vezes nós somos tentados a falar, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Mas esse texto aqui, o Senhor falando através do profeta Isaías, ele diz assim, né? Acaso uma mãe, uma mulher esquece do seu filho, né, ainda no seu ventre? Pode acontecer isso. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente vê que pode acontecer. Inclusive estão lutando para que os filhos do ventre sejam arrancados. Mas ainda a palavra de Deus diz, mas ainda que esta se viesse a se esquecer, todavia, não me esquecerei.
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Sabe o que significa isso, irmão e irmã? Compromisso. Compromisso. Atitude. Não era somente palavra. Sabe por que não era palavra? 700 anos depois, Jesus veio. E os cravos na sua mão mostraram quanto importava você. Não era somente palavra. Era somente da boca para fora. Era atitude. Tempo. 700 anos antes de Jesus, o Senhor já estava falando: ei, olha aqui para mim. Eu não me esqueço de você. E eu vou provar isso na palma da minha mão. Jesus morreu de braços abertos para você, irmão. Provou, através do exemplo, o amor que Ele tem por cada um de nós. Eu queria orar com você. Se você olhar, o profeta, o discípulo de Jesus, Tomé, precisou ver as marcas na mão de Jesus. Mostrou para ele um amor de entrega, um amor não só de palavras, mas um amor de atitude. Eu e você possamos reproduzir no nosso lar, não palavras, mas viver a verdade. Que as pessoas possam ver em nós uma verdade, através do nosso caráter, através da forma que nós tratamos, né, questões do nosso dia a dia, através do convívio com os irmãos, através de como nós tratamos os nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. Eu queria orar com você. Talvez você entrou nesse lugar, né, em alguma vírgula dessa mensagem falou o seu coração. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Talvez você precisa, pastor, puxa, eu preciso crescer nessa área. Eu queria que você tomasse posição agora. Preciso ser alguém, né, que não só fala, mas vive a verdade. Meu lar, meu trabalho. Seja alguém que exalte o Senhor, não com palavras, porque a gente é muito bom em falar. Às vezes é difícil. Eu queria orar com você. Essa mensagem tocou o seu coração enquanto vai ser ministrada uma canção. Eu queria que você saísse do seu lugar, fizesse um voto, não para mim, não para as outras pessoas, mas faça uma posição perante o Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam. Eu sei que tem pessoas aqui que, puxa, a minha vida com Deus não é aquela Brastemp, né? Como propaganda dizia. Mas Deus está te chamando agora para falar: filho, filha, tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo. Eu queria que você saísse do seu lugar. Saia. Venha à frente, nós vamos orar. Nós vamos tocar o seu coração. Não feche o seu coração para aquilo que o Senhor está fazendo. O nosso futuro para Não feche o seu coração. É uma atmosfera do Senhor aqui. força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar o meu lar a ti. O nosso futuro
pastora Shirley sentiu algo no coração. Eu queria fazer um apelo, na verdade 2 apelos aqui, específicos. O primeiro, né, eu queria que a igreja, você fechasse seus olhos, toda a igreja fechasse seus olhos. Feche seus olhos, cruze sua cabeça. Eu queria fazer uma pergunta aqui nesse lugar. Há alguém no nosso meio aqui que nunca declarou, que nunca fez uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Se há alguém no nosso meio que nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, pega a sua mão. Se tiver no nosso meio alguém que nunca fez essa oração: pastor, eu nunca fiz, eu nunca orei declarando Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que aquele que me declarar diante dos homens, Jesus falando, eu declararei diante do Pai dos anjos. Se há alguém no nosso meio aqui que nunca fez uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador, erga sua mão. Há alguém no nosso meio? Todos já fizeram essa oração? Ei, irmão, que é uma luta espiritual, é uma luta sob o controle da sua mente, é uma luta, né, que tenta, né, te forçar a não fazer, mas você precisa, sabe, tomar uma decisão. Há alguém que nunca fez essa oração? Se tiver alguém, erga sua mão. Tem alguém? Erga a mão bem alto. Possa ver. Glória a Deus ali ao fundo. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu queria fazer então um segundo apelo. Continue de olho fechado. Há alguém no nosso meio que se desviou dos caminhos do Senhor e gostaria hoje de voltar? Pastor, eu me desviei. Eu andei por terras errantes, por caminhos errantes. Eu sou como o filho pródigo. Fui para o mundo, experimentei coisas e eu quero voltar. Se há alguém no nosso meio, glória a Deus, erga sua mão. Glória a Deus, ali ao fundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Aleluia. Vocês, irmãos, que ergueram a mão, eu gostaria que vocês agora, num passo de fé, você saísse do seu lugar e viesse até a frente. Vocês que levantaram a mão no primeiro, no segundo apelo, sai do seu lugar, vem até a frente, nós vamos orar com você. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende, e há uma alegria do Senhor sobre a vida de vocês. Há uma alegria do Senhor. Há uma nova história sendo escrita hoje na sua vida. Eu queria que os pastores, pastor Valdomiro, pastora Chico, ela vai aceitar Jesus. Ela vai aceitar Jesus. Ore com ela para que ela possa aceitar Jesus. Aleluia. Tem mais alguém, irmão? Se tiver, venha, saia correndo. Não deixe esse momento passar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Sim, Jesus. Adoramos em nome de Jesus um tempo, Pai. Oh Deus, do desfrutar um vinho novo sendo derramado sobre a vida dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, uma nova história sendo escrita pelo dedo de Deus. Deus, nós oramos, Senhor. Oh Deus, uma nova criatura, Pai. Sim, Jesus. Sim, como o filho pródigo voltou e o Senhor estava esperando. Oh Deus, nós oramos, Pai, o abraço do Senhor sobre essas vidas. Sim, meu Jesus. Sim, Jesus. Sim, meu
Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco todos os dias. Deus, eu oro em nome de Jesus que cada um aqui possa ser tocado e ministrado pelo seu amor. Que o amor de Cristo transborde sobre a vida de cada um aqui. Nós possamos ter experiências durante essa semana do seu amor, Senhor. Que nós possamos ser ministrados, Pai, através de atitudes, Senhor. Nós possamos, Pai, ver o Senhor, Pai, nas pequenas coisas. Nós possamos contemplar da sua glória, Jesus. Nosso desejo, Jesus. Irmãos, eu queria que nós pudéssemos levantar um clamor agora. Dirceu, diácono da igreja, ele não está se sentindo bem, ele já está indo para o hospital. Ele estava internado semana passada, voltou, teve alta e ele não está se sentindo bem. Eu queria que nós pudéssemos levantar um clamor por ele agora. Mas ore, irmãos, ore para que o Senhor venha restaurar a saúde do Dirceu. Queria que nós pudéssemos fazer isso agora. Você pode fazer isso comigo. Vamos orar por ele agora. Pai, nós oramos pela vida do Dirceu. Ó Deus, nós como igreja, Pai, levantamos um clamor sobre a sua saúde, Senhor. Ó Deus, nós levantamos um clamor, Pai, cuida dele, Senhor. Ó Deus, tira toda enfermidade, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o seu corpo reaja. Ó Deus, parcelas do seu corpo volte a funcionar no seu perfeito estado, Senhor. Nós oramos, Pai, e declaramos a Tua palavra, Senhor. Senhor é Jeová Rafá, é o Deus que sara. E nós declaramos cura do Senhor sobre ele. A cura do Senhor, Pai. Oh Deus, toca, Pai. Oh Deus, no seu corpo. Toca, Senhor Jesus, nos seus pulmões, Senhor. Oh Deus, toca nos seus rins, Senhor. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade sobre ele. Nós repreendemos, nós declaramos a Tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Deus, nós oramos, Pai, pela vida do Dirceu. Oh Deus, toca sobre ele. Oramos pela vida da Ivonete, sobre os seus filhos, Senhor. Oh Deus, conforta-os, cuida deles, Senhor. Oh Deus, a provisão do Senhor venha sobre eles. Nós oramos, Espírito Santo, visita-o agora, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E o Dirceu logo vai estar conosco aqui. Aleluia. Amém. Você recebe essa palavra? Deus possa abençoar a sua vida. Seja uma semana abençoada. Não se esqueça, quinta-feira nós temos o nosso Alcance Fire. Você está convidado a estar conosco aqui. Não perca aquilo que Deus está fazendo. Se precisar, nós, os pastores, os líderes, estamos aqui para te auxiliar naquilo que você precisa. Amém? Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana de provisão, de milagre. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Nós temos a cantina aqui, ao fundo, ao lado. Você pode comprar o seu lanche ali. Você vai abençoar o ministério infantil dessa igreja. Não saia sem pagar um lanche para o seu irmão aí. Amém? Aleluia. Hoje é pastel, hein, galera? Os diáconos, eu preciso conversar com vocês, não esqueço.